Calma aí. E agora? E agora? Agora tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um ok. Se estiver me ouvindo, dá um ok. Ainda tá sem som, galera? Não é possível. Me ouvindo, me ouvindo. E agora? E agora? Agora estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um ok. Dá um ok. Valeu, agora sim. Então, massa. Resolvi aí o pepino. Deixa. Caraca, já estamos com 60 pessoas aqui nessa live, meu amigo. É nóis na fita. Então, agora sim, senhores, sejam bem-vindos a esta live que vai ser a mais top deste semestre. Tá? O vestibular da UNB está aí agora, nesse final de semana. E eu resolvi encerrar com esta live aqui, violentíssima, que eu demorei um tempão preparando o conteúdo dessa live, tá? E tá realmente incrível e eu prometi, eu vou entregar, tá? Eu prometi que eu ia te ensinar uma super técnica de estudos para você melhorar o seu desempenho em até 30% sem acrescentar nenhuma hora a mais de estudo na sua rotina, cara. Foi essa promessa que você está aqui por causa disso. Então vamos dar início a essa live. Hoje vai bombar, filho. Já tá com 80 pessoas e mal começamos aí, tá? Já tá com 82 pessoas e vai crescendo, vai crescendo. Ah, é o que, amor? Compartilha a live aí, porque se chegar a 100 pessoas hoje, eu vou deixar essa porqueira dessa live salva aí no Instagram. Beleza? Então vamos lá, vai dando um like aí, vai fazendo pergunta, vai falando o que você tá achando aí, beleza? Galera, então olha só, essa live eu preparei com muito carinho, muita dedicação e eu tive que estudar muito. Eu tive que pesquisar muita coisa para preparar isso. Eu já tinha uma boa noção das paradas que eu vou falar aqui, mas para eu poder falar com a autoridade aqui do bagulho, eu tive que estudar muito. Então foram muitas pesquisas científicas. Eu vou colocar todos os links de todas as pesquisas científicas que eu li, de onde eu tirei essas informações, aqui no meu Instagram, no feed de notícias. Olha só, 102. Tá, poxa, bati meu recorde, tá? Vou até printar essa tela aqui, maluco, porque tá com 103 pessoas nesta bagaça. Opa. Aí vou deixar salva essa live aqui. Rapaz. Tá, poxa, então tá bom. Então o lance é o seguinte, galera. Eu vou deixar todas as informações aqui que vocês precisam para vocês poderem conferir tudo que eu vou falar aqui para vocês. Eu não estou falando nada na minha cabeça, eu não estou inventando, eu não sou mais um coachzinho que tá por aí inventando coisa, não é isso, beleza? Tudo que eu vou passar aqui para vocês é informação científica séria, pesquisa séria. Eu vou deixar todos os links, eu faço questão de você ir lá e olhar tudo depois, tintim por tintim, beleza? Então só para esclarecer isso daí, beleza? Então, pô, já estamos no recorde de todos os tempos, 107 pessoas aqui, tô feliz pra cacete. Então, ó, o lance é o seguinte, qual é o melhor método de estudos que existe, beleza? O melhor método de estudo que existe de acordo com a neurociência, de acordo com a psicologia, de acordo com os pesquisadores que se aprofundam demais nessa área, beleza? Segundo eles, o melhor método de estudo que existe é o que eles chamam em inglês de Active Recall, associado com a prática chamada de Spaced Repetition, tudo bem? Em bom português, se você não entende bosta nenhuma de inglês, essa eu vou traduzir para você. Active Recall significa... Vou deixar a live gravada. Passou de 100, vou deixar essa live gravada, beleza? Então, olha só. Active Recall significa literalmente, tá? Revisão ativa. E Spaced Repetition significa repetição espaçada. Então, qual é o melhor método de estudo em bom português aqui para você entenda, para que você entenda? O melhor método de estudo é revisão ativa e repetição espaçada. Esse é o melhor método de estudo, tá? E eu vou te ensinar como é que essa bagaça funciona. A gente tem um longo tempo aqui, uma caminhada de 1 hora aí nessa bagaça dessa live até a gente encerrar. E não para de crescer, já estamos com 125 pessoas. Putz, vocês me matam de felicidade nesta live, tá?
Então, olha só, eu queria começar, na verdade, pelos métodos ineficientes. Quais são as metodologias de estudo que a galera usa, mas que é uma bosta, no final das contas, que não funciona, que não vai te levar para o próximo patamar, que não vai fazer você conseguir o resultado que você quer. Quais são os métodos ruins de estudo? A gente tem que começar por eles. Então vamos lá, o primeiro método ruim, ineficiente, você não deve estudar desse jeito, você não deve estudar desse jeito, tá? Primeiro método ruim que você não deve estudar é o método da releitura. Releitura é simplesmente você ler alguma coisa novamente, tá? Então você tá lá, tem gente que acha que ler várias vezes a mesma coisa vai fazer com que ele aprenda melhor aquela coisa. Mas isso não é verdade. Essa informação é falsa, tá? A principal pesquisa que eu vou citar aqui em relação às metodologias que eu vou te ensinar é de um professor chamado Dunlonsky. Beleza? Um nome meio esquisito, né? Dunlonsky, tá? Mas o professor Dunlonsky é pesquisador, psicólogo, e ele publicou um artigo chamado Improving Students Learning with Effective Learning Techniques. Essa bagaça aí em inglês, olha o meu inglês cabuloso. Então assim, ele publicou esse artigo e ele falou sobre a releitura, que é este método ineficiente que você não deve utilizar. Ele falou o seguinte: o método de releitura é completamente ineficiente e a única vantagem é que ele é econômico em relação ao tempo, ou seja, você não gasta muito tempo para ficar relendo o bagulho, mas é completamente ineficiente. Você ler várias vezes a mesma coisa não vai fazer com que você aprenda aquela coisa, não vai fazer com que você aprenda aquele conteúdo, tá? Então ler várias vezes é ineficiente, não vai funcionar, beleza? Então tira isso da sua cabeça, não adianta ficar lendo a mesma coisa. Ah, li de novo, aí lê de novo, aí lê de novo. Não adianta, não resolve, beleza? Não resolve, tá? A segunda técnica ineficiente, uma bosta, não serve pra quase nada, beleza? É a técnica do grifo. É você ficar grifando as paradas, né? Tem aluno que pega lá, pega um livro, e não sei o que, começa a grifar o bagulho todo, começa a grifar a porqueira toda, e aí sai grifando, e isso não é eficiente. Esta metodologia simplesmente não é eficiente, tudo bem? Então, simplesmente grifar, olha o que o professor Dunlonsky tem a dizer sobre essa metodologia ineficiente. Ele diz o seguinte: baseado em profunda investigação científica, posso dizer categoricamente que grifar textos tem pouca ou nenhuma utilidade na memorização. Pouca ou nenhuma utilidade na memorização. Pessoal que está pedindo para deixar a live gravada, eu já vou deixar gravado, gente. Já vou deixar gravado. Para deixar gravado tinha que passar de 100 pessoas, nós já estamos em 141 pessoas ao vivo aqui, tá? Então eu vou deixar super gravada essa live aí, vai ser top, tá? Muito ótimo. Então, segundo o professor Dunlonsky, grifar não é eficiente, não ajuda a aprender, não ajuda. O simples fato de você estar grifando, marcando com canetinhas coloridas o seu livro, o seu caderno ou qualquer coisa desse gênero, não vai fazer com que você aprenda de maneira mais eficiente. Não vai fazer, simplesmente não funciona, tá? Isso não quer dizer nada. Se você grifa o texto, isso não é eficiente, beleza? Então, primeira técnica ruim, releitura. Segunda técnica ruim, grifo, tá? Então, segundo o professor Dunlonsky, que eu estou seguindo aqui, você não precisa fazer essas duas coisas para você conseguir melhores resultados acadêmicos, tudo bem? Não precisa, beleza? Agora, a terceira técnica que ele considera ruim, em parte, é o resumo. Só que aqui temos que ter muito cuidado em relação ao resumo, beleza? Primeiro, porque segundo o professor Dunlonsky e outros pesquisadores também, a técnica do resumo ela é eficiente desde que você saiba fazer um resumo. Se você fizer um resumo direitinho, bonitinho, seguindo o script ali, um resumo bem feito. Então, quando feito da maneira apropriada, o resumo tem uma eficiência grande. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, beleza? Mas a maioria dos alunos fazem resumos ruins. Eles não fazem
resumos, eles tendem a fazer resumos de maneira praticamente passiva, ou seja, copiando informações de outros lugares e resumindo essas informações no seu caderno ou no seu material ou em alguma coisa desse gênero, beleza? Então assim, putz, velho, o resumo ele vai ser bom se você souber fazer resumo. Se você der um resumo meio cagado assim, aí não vai ser bom, tá? Aí não vai ter utilidade, beleza? Só que, infelizmente, para você fazer um resumo muito bem feito, você vai precisar de muita prática. E muitos alunos talvez não tenham esta prática e então vão acabar se perdendo ali no meio do caminho, vão acabar fazendo coisas que não precisavam ser feitas e tendo resultados não muito satisfatórios, beleza? Então vamos lá, 3 coisas que você não precisa fazer para aprender e melhorar os seus estudos. Primeiro, você não precisa fazer releitura, é uma bosta. Releitura é uma bosta. Grifar também não é necessário. E resumo só se você souber muito bem o que você está fazendo. E eu vou falar disso mais tarde. Caso contrário, seu resumo pode ser inútil, beleza? Então eu vou falar como você vai fazer um resumo decente, tá? Eu vou chegar nisso mais pra frente, beleza? Tá bom, agora Alisson, você falou aí das técnicas ineficientes. E quais são as técnicas eficientes? O que funciona de fato? O que tem resultado? O que dá resultado academicamente falando, tá? Toma muito cuidado com isso, porque tem muito aluno que acha que para ter mais resultados acadêmicos, ele precisa estudar mais. Ah, eu vou estudar 1 hora a mais, ou eu vou acordar 1 hora mais cedo e estudar 1 hora a mais, ou eu vou deixar de ir para academia e estudar 1 hora a mais, ou eu vou deixar de ficar com a minha família e estudar 1 hora a mais, porque né, tem que sacrificar e não sei o quê. Cara, isso não necessariamente é verdade, tá? O meu propósito aqui, principalmente nesta live de hoje, é demonstrar para você que você não precisa estudar a mais, você precisa estudar melhor. O tempo que você estuda hoje provavelmente já é suficiente, o tempo, tá? Mas talvez o método esteja equivocado, a metodologia esteja ruim. Então você precisa melhorar a sua metodologia para que você consiga colher de fato resultados mais satisfatórios nos seus resultados acadêmicos, beleza? Então a metodologia que eu estou defendendo aqui nessa live é o Active Recall, é a revisão ativa. Revisão ativa, essa é a ideia. A revisão ativa é a melhor forma de estudo disparado, cientificamente comprovado. Eu já disse que vou deixar os links para vocês, mas eu quero citar algumas coisas a respeito da revisão ativa, de como essa metodologia é incrível, como essa metodologia é sensacional para você alcançar os resultados que você precisa, tudo bem? Então vamos lá, olha só, vamos lá. Primeira coisa, revisão ativa. Isso tem a ver com fazer com que o seu cérebro recupere informações, beleza? Recuperar informações é a melhor forma de aprender. Tá? Aqui a gente pode fazer uma distinção da seguinte maneira. Tudo que você coloca para dentro do seu cérebro de informação, nós vamos chamar de input. É tudo que vai colocar para dentro, tudo que você coloca para dentro do seu cérebro como informação. Então, uma aula que você assiste é input. Então, você está lá colocando os bagulho para dentro. Um vídeo que você assiste é input, que você está colocando para dentro. Eu vou deixar salvo, galera. Já falei que eu vou deixar salvo, galera. Tá? Pode ficar tranquilo, vai ficar salvo essa live, beleza? Então, ó, tudo que você coloca para dentro é o input. É tudo aquilo que você está colocando de informação para dentro dessa sua cachola véia, beleza? Botou informação para dentro, input. Agora, toda vez que você coloca informação para fora, toda vez que você externaliza, toda vez que você comunica alguma coisa para fora, que você verbaliza um conteúdo, que você escreve, que você ensina, isso é um output, você está colocando aquilo para fora, beleza? Fazer o seu cérebro lembrar de alguma coisa e colocar esta informação para fora, despejar isso para fora, meter um output aí, é a melhor forma de você aprender. E é por isso que o Active Recall também é chamado de Active Retrieval. Ou seja,
é de você retirar do seu cérebro toda aquela informação e colocar isso para fora, externalizar essa informação. Essa é a melhor maneira de você aprender alguma coisa, tá? Disparadamente, disparadamente. Por quê? Porque estudar de maneira ativa, fazendo o seu cérebro produzir aquele conteúdo, é mais eficiente do que estudar de maneira passiva. Ou seja, você simplesmente receber informações externas e tentar internalizar essas informações. Tudo bem? Então a base do Active Recall é justamente isso. É fazer com que você coloque o seu conhecimento para fora. Exercitar o seu cérebro para puxar a informação lá no âmago, lá no seu interior. Você vai puxar essa informação, vai botar ela para fora. E assim você vai ter uma metodologia extremamente eficiente de aprendizado. Vai por mim que eu sou mais velho, beleza? Agora, segundo o professor Dunlonsky, novamente, professor Dunlonsky, eu falei que ia citar muito esse cara aqui, tá? Olha o que ele diz sobre o Active Recall, que é a metodologia que eu vou te ensinar como é que faz daqui a pouquinho. Ele diz assim: baseado em profunda evidência científica, podemos dizer com absoluta clareza de informações que a revisão ativa tem alta eficácia em relação a qualquer disciplina, beleza? A qualquer disciplina, tá? Você pode aprender qualquer coisa usando essa metodologia. Ela tem eficácia em relação ao tempo de retenção e o tempo de aprendizado e ao aprendizado de maneira geral. É uma técnica que pode acelerar os seus estudos e não é necessário muito esforço para a sua implementação. Ou seja, o Active Recall é uma técnica muito eficaz e que não exige muito esforço, para você começar a implementar, beleza? Essa é a técnica, beleza? Eu vou deixar, o Lucas perguntou, indica alguns livros aí, professor. Eu vou deixar todos os livros de indicações também num post aqui no Instagram assim que eu terminar a live, beleza? Junto com os links das pesquisas científicas que vocês vão poder consultar, beleza? Pode ficar tranquilo. Então o professor Dunlonsky defende que o Active Recall é, de fato, a metodologia mais eficaz que existe, beleza? Para eu provar isso para você, deixa eu citar um artigo científico que eu vou deixar listado aqui também para vocês, tá? Num post aqui no Instagram depois da live. O artigo foi escrito por um professor chamado Herbert Spitzer em 1939, cara, velho pra caceta, tá? O professor Herbert Spitzer escreveu um artigo chamado Studies in Retention, tudo bem? Retenção nos estudos. Nessa pesquisa científica que ele conduziu com cerca de 2.500 estudantes, tá? Ele comparou o estudo normal com o Active Recall. Então tinha aqui o estudo normal, um grupo de alunos que estudaram normalmente e um grupo de alunos que estudaram com o Active Recall, com a revisão ativa, tá? E no final do experimento, os alunos que estudaram a revisão de maneira a utilizar a técnica da revisão ativa, eles obtiveram resultados 20% superiores aos alunos que estudaram pela metodologia convencional, pelos métodos de estudos normais, beleza? 20% a mais, tá? Então nessa pesquisa Studies in Retention, eu vou deixar ela aqui o link depois para vocês, tá? Isso, Guilherme fez uma pergunta e é basicamente isso, tá, Guilherme? Não é só isso, a gente vai explanar melhor a técnica aqui, tá? Mas primeiro eu estou fazendo uma defesa científica do porquê essa técnica é realmente a melhor de todas, tá? Então, outro estudo, esse feito por um professor chamado Andrew Butler, tá? O estudo foi publicado no Journal of Experimental Psychology em 2010, tá? Em 2010. O nome do estudo é Repeated Testing Produces of Learning Related to Repeating Studying. Sei lá, inglês pra caceta aqui nessa live. Então, esse estudo comprovou que a revisão ativa gerou em 3.000 alunos resultados 30% superiores em relação aos resultados de estudos normais. 30% superior às notas dos estudantes em relação aos estudantes que estudaram de maneira normal, tá? Usando o Active Recall, usando a revisão ativa, beleza? Então esse estudo aqui, cara, é matador, sensacional, beleza? O estudo também do professor Dunlonsky, tá? O estudo do professor Dunlonsky, que era aquele que eu tinha comentado com vocês,
improving students, né? Melhorando os estudos, não sei o que, dos caras aí e tal, ele demonstrou também esse resultado na média de 30% superior em relação aos estudos normais. Isso, perguntaram aqui, como usar essa metodologia se eu sou tímido e não tem como explicar para as outras pessoas? Calma, a gente vai chegar lá, tá, galera? A gente vai chegar lá, relaxa. Beber uma água aqui, tô falando rápido pra cacete. Então tá bom. Então olha só, galera. Eu dei aí a base científica, eu vou deixar os links aqui também, você pode olhar lá, você pode vasculhar do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. E confere as informações. Não estou exigindo que você acredite em mim, vá lá pesquisar por você mesmo depois se você quiser. Tá? Agora, para a gente continuar, essa distinção aqui é muito importante. Então presta atenção, eu vou falar bem pertinho de você aqui, você vai ficar olhando para mim, cara feia aí, tá? Mas olha só, presta atenção nisso aqui. Você tem que diferenciar duas coisas nos seus estudos: aprender e reconhecer. Aprender e reconhecer. Aprender e reconhecer são duas coisas diferentes. Tudo bem? Então presta atenção no que eu estou falando para você entender o que eu estou dizendo. A maior parte do estudo atual é voltado especificamente para o reconhecimento de informações. Reconhecimento de informações. Então você trabalha, né, você estuda basicamente para reconhecer uma série de informações, mas não necessariamente para aprender essas informações. Deixa eu dar uma distinção melhor sobre qual é a diferença entre reconhecer e aprender, tá? Primeiro, aprender faz parte da sua memória fixa. Quando você aprende alguma coisa, isso está gravado na sua memória fixa e você não vai esquecer, tá? A não ser que você sofra uma lesão cerebral, a não ser que você sofra de algum problema grave aí, neurológico e tudo mais, tá? Então, assim, aprender é aquilo que fica na sua cabeça, de fato. Aquilo que fica no seu cérebro. Você aprendeu, você reteve aquilo ali, tá? Quando você aprende alguma coisa, é uma regra. Você sabe explicar aquela coisa. Tá? Se você aprendeu, você sabe explicar. Ponto. Ponto final. Se você não sabe explicar, é porque você não aprendeu. Tudo bem? Aquela conversinha fiada, tem aluno que fala assim: eu sei, mas não sei explicar. Conversa fiada. Se você não sabe explicar é porque você não sabe. Tudo bem? É simples assim. Quem sabe, sabe explicar também. Beleza? E quando você aprende alguma coisa, você não precisa de gatilhos externos para poder conseguir reproduzir aquilo que você aprendeu. Você não precisa de gatilhos externos. Agora, quando você simplesmente reconhece alguma coisa, se você reconhece alguma coisa, reconhecer está na sua memória volátil. Você esquece facilmente, tá? Na sua memória de curto prazo, você perde aquela informação com facilidade. Quando você simplesmente reconhece alguma coisa, você não sabe explicar. Você reconhece, mas você não sabe explicar, você não sabe montar argumentos a respeito daquilo, tá? E para você relembrar alguma coisa que você simplesmente reconhece, tá? Você precisa de um gatilho externo, tá? Então, por que eu falei para você tomar muito cuidado com isso? Por causa do seguinte, cara, pensa comigo. Já aconteceu com você, você olha para uma pessoa e você pensa: eita, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquela pessoa em algum lugar, já estudei com aquela pessoa, né? Se já aconteceu com você, provavelmente já. Nesse caso, perceba o seguinte: você precisou de um gatilho externo para se lembrar daquela pessoa. Você precisou olhar para a cara dela para você conseguir se lembrar dela, cara. Você precisou olhar para ela para se lembrar dela. Ou seja, você está reconhecendo. Se você não tivesse o gatilho de olhar para a cara daquela pessoa para lembrar, provavelmente você não lembraria dela. Ou seja, a cara daquela pessoa não estava guardada na sua memória fixa de fato. Você precisou de um gatilho externo para lembrar. A maioria do estudo atual é feita em reconhecimento. Porque, por exemplo, o aluno vai para aula pra caceta, aula de manhã, aula de tarde, aula não sei o que, eu não sei qual é a tara das pessoas com tanta aula. Mas enfim, assiste a aula. Só que enquanto você está assistindo a aula, você está recebendo conteúdo de maneira passiva. Quem está fazendo o output é o professor. Você está fazendo só o input, beleza? Só o input você está fazendo. Então assim, quando você vai para o livro ou quando você vai para a prova e aparece aquele conteúdo que você teve aula,
Aí você pensa assim, olha, isso aqui eu sei, mas você não sabe, você só está reconhecendo. Você não aprendeu aquele conteúdo de fato, você só está reconhecendo. Você lembra que o professor falou. Isso em matemática, em física, em química é muito comum. O aluno aprende na sala de aula, aprende, porque ele na verdade só é apresentado, beleza? Ele só é apresentado aquele conteúdo. E aí, de repente, ele é exposto àquele conteúdo na apostila, na forma de um exercício ou coisa assim. Ele olha, isso aqui eu já aprendi. Na verdade, ele não aprendeu. Ele só foi exposto à informação, ele está reconhecendo. Mas ele não fixou, ele não internalizou aquilo na memória fixa dele, de forma que ele pode solidamente afirmar que ele aprendeu aquele conteúdo. Vocês sacaram a ideia? Então, assim, quando você aprende o conteúdo, você não precisa de nenhum gatilho externo para acionar o conteúdo. Você consegue verbalizar aquilo com facilidade, porque aquilo está dentro de você, já está consolidado na sua memória. Agora, se você simplesmente reconhece uma informação, você sempre precisa de gatilhos externos para acionar aquela informação no seu cérebro, tá? Então, a maioria dos alunos, eles não aprendem as coisas, eles simplesmente são expostos a uma informação e depois reconhecem aquela informação e acham que aprendeu. Só que aí o resultado na prova não é satisfatório, porque ele não aprendeu de fato, ele só reconheceu. E às vezes reconhecer não é suficiente para você acertar uma questão, não é suficiente para você mandar bem numa prova, para você passar no curso que você quer passar, entendeu? Então, assim, você precisa realmente se esforçar para aprender as coisas e não simplesmente para reconhecer as informações, tá? E aqui você tem que tomar muito cuidado com duas coisas, aula e grifo, tá? A aula, simplesmente assistir aula é uma coisa boa, é interessante, porque o professor te explica e tudo mais. Mas isso pode ser bem perigoso. E grifar coisas também em um texto corre o mesmo risco, o mesmo perigo. E deixa eu te ensinar que perigo é esse. Vamos usar a aula como exemplo, tá? Vou usar a aula de biologia porque eu sou professor de biologia, então eu sei do que eu estou falando. Então, o é o seguinte, vamos supor que eu esteja dando uma aula sobre duplicação de DNA. É uma aula um pouco complexa, né? São vários processos, várias enzimas envolvidas e tudo mais. Então, suponho que eu estou dando uma aula de duplicação do DNA. Aí legal, tem lá os alunos que estão assistindo a aula, gostando pra caramba, conseguindo acompanhar. Na cabeça do aluno, ele está aprendendo, só que na verdade ele está fazendo um input, ele só está recebendo o conteúdo. Quem está fazendo o output sou eu, beleza? Então ele só está recebendo de forma passiva aquele conteúdo que eu estou transmitindo, tá? Aí o que acontece? Ele escreve no caderno, escreve a nota bonitinho, um aluno nota 10, né? Um aluno que vai lá, escreve bonitinho, tudo certinho, ótimo. Quando ele vai estudar o conteúdo sozinho, o que ele pensa? Na hora que ele começa a pegar o caderno, aquele caderno para ele é um gatilho de memória. Na hora que ele vê o caderno, ele lembra do que eu expliquei. E aí o que pensa? Vou travado aqui. Como o aluno reconheceu aquele conteúdo que eu tinha transmitido para ele, ele reconheceu, ele só está lembrando. Lembrando superficialmente. Como ele está reconhecendo aquele conteúdo, ele ignora e fala assim, isso aqui eu acho que eu não vou estudar não, porque eu me lembro tão bem da aula do Alisson a respeito desse assunto, então eu não vou estudar. E é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu aquilo. Ele só reconheceu. E aí, como ele reconheceu, ele acha que aprendeu. E aí ele não estuda mais. Porque ele fala assim, olha, o professor me explicou tão bem que eu entendi tudinho durante a aula, então eu não preciso estudar mais. Só que, na verdade, ele não aprendeu. Porque na aula você não aprende. Na aula você recebe informação. Quando você aprende sozinho, labutando, estudando sozinho. Entendeu? Então, assim... esse é o perigo da aula, é você achar que aprendeu alguma coisa porque o professor ensinou muito bem, quando na verdade você só está reconhecendo, você não aprendeu, você não fixou aquele conteúdo da melhor maneira possível. Entendeu, galera? Faz sentido? Então, outra questão é grifar num livro. Então vamos supor que você está com um livro, e aí o que você geralmente grifa no livro? As coisas mais importantes, não é assim? Você está grifando lá as coisas mais importantes.
Aí você, beleza, foi lá, grifou as coisas mais importantes. Quando você vai revisar, você vai ler só o que você grifou, né? Aí o que tá lá grifado, na hora que você lê o que você grifou, isso é um gatilho de reconhecimento. Você reconhece aquele conteúdo. Olha, eu já estudei isso aqui. E isso gera a falsa impressão de que você aprendeu aquele conteúdo. E aí você não estuda mais aquele conteúdo. E justamente qual conteúdo? O mais importante, que era aquele conteúdo que você devia se dedicar mais tempo. Sacaram a ideia? Então, isso faz com que você geralmente tenda a ignorar assuntos importantes que você acha que aprendeu porque você simplesmente reconheceu. Mas aprendeu mesmo você não aprendeu. Sacaram a ideia? Então isso é extremamente perigoso, tá? Eu não estou falando que assistir aula é ruim. Eu estou falando que pode ser perigoso se você não souber a diferença entre reconhecer e aprender. Tudo bem? O objetivo da técnica que eu vou passar hoje para vocês, do Active Recall, é realmente fazer você aprender. E não só fazer você reconhecer coisas. O objetivo é fazer você aprender. É você internalizar aquela bagaça para que você não esqueça mais. O Active Recall se trata... O Active Recall se trata de você simplesmente extrair coisas do seu cérebro. Você conseguir tirar as informações do seu cérebro, externalizar essas informações. E aí, de fato, você vai aprender aquele conteúdo, entendeu? Então, o que eu estou defendendo aqui é que para você aprender alguma coisa, você não pode simplesmente contar com input. Aprender não é o receber informações. Aprender é externalizar conteúdos que estão dentro da sua cabeça. Aprender é isso. Você tem que externalizar esse conteúdo. Tudo bem, galera? Faz sentido? Faz sentido? Tá? Agora, a pergunta que fica é que você já deve estar... querendo saber isso. Deixa eu só ler o que o pessoal tá falando aqui. Tá bom. Então, olha só. Como é que você vai aplicar o Active Recall? Como que se faz isso? Como que você aplica essa método? Eu já mostrei para você que funciona, que cientificamente falando é eficaz, tá? Do jeito que falou, então grifar poderia ser eficaz. Se você grifar e souber que aquele grifo você não pode simplesmente reconhecê-lo depois, que você vai ter que estudar aquilo depois, aí talvez seja eficaz, mas no meu ponto de vista não precisa fazer o grifo, tá? Não precisa de grifo. O que eu vou ensinar agora é justamente a metodologia, como que você vai executar o Active Recall, a revisão ativa, como que você estuda de fato, qual é a metodologia correta para você estudar e aprender de fato um conteúdo, beleza? O Active Recall em si é algo muito genérico. Tem a ver com isso, com você externalizar o conteúdo. Externalizar, tem a ver com isso, tá? Agora, existem várias formas de você fazer isso. Eu vou te ensinar 3 formas de você fazer Active Recall, tudo bem? E essas 3 formas você vai usar mais. Então, no Active Recall eu vou te ensinar 3 formas de fazer isso. Você vai usar a que você gostar mais ou você vai usar aquela que funcionar melhor para você, tá? Aquela que der mais resultados para você ou de acordo com o seu tempo, com a sua necessidade, beleza? Então, olha só, o lance é o seguinte. A primeira técnica de Active Recall em inglês chama-se Recite. Ou em bom português chama-se recitar. Tá? Recitar. Oh, Alisson, como assim? Recitar. Exatamente isso, recitar. Tá? Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Essa é a primeira forma de você fazer Active Recall e é a mais fácil de todas. É a mais fácil, beleza? Você não precisa de esforço, quase zero, tá? Quase zero esforço. Então vamos supor, tô lendo um texto. Sei lá, suponha que eu tô lendo um texto de História do Brasil. Sei lá, um texto sobre a ditadura militar. Pronto, um texto de ditadura militar. Aí eu tô lendo lá aquele texto. Como que eu pratico o recite, que é a primeira forma... Eu não vou vender nada não, Francisco Ferreira 813. Não tô vendendo nada não. Tô fazendo a live aqui de graça. Não vou vender nada no final. Isso aqui não é um webinário não, tá? Só uma live gratuita aí para os meus alunos, beleza? Então, olha só. Como que você vai fazer o Active Recall? A primeira forma é o recite.
recitar, tá? Então você está lá lendo o texto, ditadura militar, suponha, ditadura militar. Aí o lance vai ser o seguinte, à medida que você está lendo o texto, você vai começar a dialogar com você mesmo. Como assim dialogar com você mesmo? Você vai elaborando perguntas à medida que você está lendo o texto e você vai respondendo essas perguntas mentalmente. É o recite, você vai fazendo isso mentalmente. Como que você vai fazendo isso? Como que você vai fazer isso? O lance é o seguinte, você está lendo, supõe lá, ditadura militar, não sei o que, começou com um golpe em 1964. Aí você começa a pensar, o que será que levou a esse golpe? Por que que isso aconteceu? Eu acho que foi por causa disso. E assim você começa a dialogar com você mesmo sobre o texto que você está lendo. Galera, se você dialogar consigo mesmo sobre o que você está lendo, o seu nível de compreensão ele dispara de um nível absurdo. É muito melhor do que grifar. Grifar é passivo. Você não necessariamente está pensando em alguma coisa enquanto está grifando. Agora, quando você dialoga com você mesmo, você está pensando, você está ativamente colocando coisas para fora da sua cabeça, tá? Outra maneira de fazer isso é depois que você termina de ler o texto, você explica o texto mentalmente para você mesmo. Fala assim, o que eu estou aprendendo? O que aconteceu nesse período? Qual foi o contexto que levou à ditadura militar? Tá? Seja lá o que você estiver estudando, eu estou usando aqui o exemplo da ditadura militar, pode ser qualquer merda, beleza? Pode ser qualquer coisa. Tá? Então, tanto faz isso daí. O ponto é esse. Tá? Ou então, por exemplo, você está lá estudando a duplicação do DNA. O que será que faz com que o DNA seja duplicado? Qual a importância da enzima DNA polimerase? E assim você começa a recitar coisas para você mesmo. E esse diálogo interno faz com que a sua atividade cerebral aumente exponencialmente durante o seu estudo. E essa técnica é muito melhor do que grifar. É muito melhor, você não tem noção, tá? Então isso vai fazer você reter aquele conteúdo de uma forma muito mais eficaz. Então a primeira forma de executar o Active Recall é com o recite, recitar, beleza? Essa é a primeira forma de executar o Active Recall. A segunda forma de executar o Active Recall, tá? É o famoso question, ou seja, é um questionário. Você vai fazer um questionário para você mesmo, tá? Uma espécie de estudo dirigido. Essa é a segunda forma. Essa dá mais trabalho, mas é mais eficaz do que recite, do que recitar, beleza? Essa dá mais trabalho, mas é mais efetiva. O que você vai fazer? Você vai montar um questionário para você mesmo. Você vai elaborar as perguntas, você vai elaborar as respostas. Você precisa escrever este questionário, essas perguntas e essas respostas? Não, você não precisa necessariamente escrever. Você pode elaborar essas perguntas e respondê-las mentalmente. Elaborar e responder mentalmente. Você pode fazer isso. Tá? Só que se você escrever a pergunta e escrever a resposta, vai ser mais eficaz. Mas não é necessário, tudo bem? Mas vai ser mais eficaz. Legal. Então você vai lá e elabora questões. Por exemplo, essas questões são aquelas questões basicamente de quando você estava recitando, quando você estava só no recite lá mentalmente, beleza? Você pode escrever, por exemplo, um questionário. Eu estou estudando citologia, eu estou estudando a célula. Aí eu vou lá e monto o meu próprio questionário. O meu questionário é o meu resumo. O meu questionário é o meu resumo. Eu vou lá e escrevo. Qual é a função da mitocôndria? Aí eu mesmo vou lá e respondo. A função da mitocôndria é executar a respiração celular. Qual é a função do complexo de Golgi? A função do complexo de Golgi é executar a secreção de substâncias. E assim vai. Você vai elaborando um questionário para você e você vai respondendo o seu próprio questionário. Inicialmente, as suas perguntas vão ser bem triviais. Mas à medida que você for praticando isso, você vai começar a elaborar perguntas difíceis que você vai ter dificuldades para responder. Ou, por exemplo, quando você está estudando um contexto histórico. Vamos supor um outro contexto histórico aqui. Suponha, vamos lá, a Segunda Guerra Mundial. Você está estudando a Segunda Guerra Mundial e aí você para e pensa, quais foram as razões históricas que levaram à Segunda Guerra Mundial? Você vai lá, escreve a pergunta e responde.
O seu resumo é o seu questionário. Você entendeu? Você monta um questionário para você mesmo e você vai externalizar o seu conteúdo. À medida que você responde o seu próprio questionário, é como se você estivesse explicando para si mesmo aquele conteúdo. Isso vai aumentar o seu nível de compreensão, meu amigo, nas estrelas, tá? E você já está prevendo as questões que podem cair na sua prova, já está prevendo aquilo que você precisa fazer. E se de repente você elabora uma questão que nem você sabe responder, o que você tem que fazer? Voltar na fonte e estudar mais, estudar melhor. Sacou a ideia? Então a primeira forma é o recite, a segunda forma é o questionary, tá? Ou questionário, sei lá, whatever. Tá? E a terceira forma é a mais trabalhosa, mas é a melhor de todas. É a mais cabulosa, é a mais top, é a mais sensacional. Isso aqui você vai virar o mestre ninja do conhecimento se você aplicar essa, beleza? Então, recite é a primeira, que dá menos trabalho, mas é a menos eficaz. Questionário é a segunda, dá mais trabalho, mas tem mais eficácia. E a última é a que dá mais trabalho e é a que é mais top de todas. Essa eu vou te ensinar agora. Eu vou gastar todo o tempo que me resta nessa live falando desta bagaça, tudo bem? Então presta muita atenção agora, porque essa aqui é a mais porreta de todas. Você vai virar o mestre ninja do conhecimento com essa técnica, tá? É a terceira forma de executar Active Recall, que é a que eu mais gosto de todas, que é chamada de método Feynman. Método Feynman, beleza? Então presta atenção. Eu vou falar sobre revisões depois. Eu acho que o tempo não vai ser suficiente hoje. Eu vou ter que falar de repetição espaçada e revisão em outro dia, talvez, tá? Então, ó, vamos lá. Método Feynman. Método Feynman é uma metodologia desenvolvida por um professor Prêmio Nobel de Química ou Prêmio Nobel de Física chamado Feynman. O nome do cara era Feynman, por isso Método Feynman. O Feynman era um cara sensacional. Esse cara era um puta de um cientista, um cara genial. E Ian tá me perguntando qual é o nome? Feynman. Em inglês eu vou botar aqui depois no feed, galera, tá? Esses nomes em inglês que eu tô falando todos aí, vocês têm que aprender a falar inglês aí, pô. Então o Feynman era um cientista top da balada. O cara era um gênio, beleza? O cara era um puta gênio. E ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Esse cara é realmente genial. Eu boto aí como escreve depois, galera, porque senão eu perco tempo aqui falando. Aí o que acontece? O Feynman, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física por uma série de pesquisas bem complicadinhas lá, tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Física. Agora, olha o lance. O Feynman, ele não só era um cientista genial, ele era um professor genial. Porque ele tinha a capacidade de explicar coisas altamente complicadas, altamente complexas, em uma linguagem extremamente simples que uma criança pudesse entender, cara. Olha essa sacada. Então esse cara é tido como um dos melhores professores de todos os tempos. O cara era simplesmente genial dando aula, né? Ele conseguia pegar um assunto, trazer para o seu cotidiano, né? Um assunto de maneira simples, e essa era a grande sacada dele. Tá? O Feynman, ele chegou a dizer uma frase. Na verdade, o Feynman não, desculpa. O Albert Einstein disse uma frase uma vez que tem a ver com o método Feynman, que eu vou te explicar agora. A frase do Albert Einstein, na verdade, eu vi na internet que era do Albert Einstein, mas eu duvido essas frases do Albert Einstein. Tem tanta frase do Albert Einstein que eu duvido, mas tudo bem. Não interessa de quem seja a frase é boa de qualquer jeito, tudo bem? Então a frase diz o seguinte: se você não pode explicar algo de maneira simples, é porque você não aprendeu este conteúdo. Se você não sabe explicar de maneira simples, é porque você não aprendeu. Então eu já falei sobre isso, aquela conversinha fiada, aquela coisa mole de aluno que fala assim: eu sei, mas eu não sei explicar. Mentira! Se você não sabe explicar, você não sabe nada. Você não sabe de merda nenhuma. Porque se você soubesse, você saberia explicar. Adianta eu chegar na sala de aula e falar para os meus alunos lá que estão querendo ouvir conhecimento de biologia, eu chegar para eles e falar assim: eu sei biologia, mas eu não sei explicar. Isso é piada, velho. Não existe isso de você sabe e não sabe explicar. Não existe, tá? Não existe. Tira isso da sua cabeça.
você explicar, você tem que começar a admitir que você não sabe aquele conteúdo. Aceita que dói mesmo. Essa é a verdade, essa é a realidade, tá? Então você só sabe alguma coisa quando você sabe explicar aquela coisa. E não é explicar de qualquer jeito, não. É explicar de maneira simples. Se você usa jargões complexos e não sei o que para explicar as coisas, então você também não sabe de fato aquele conteúdo que você está tentando explicar. Você está tentando convencer, né, por vocabulário expansivo, coisas assim, tá? Mas você não sabe de fato o conteúdo. Então tá. Como que você aplica a metodologia do Feynman? A metodologia do Feynman diz o seguinte: que a melhor maneira de você conseguir aprender um conteúdo é ensinando esse conteúdo para alguém. Ah, mas Alisson, eu sou tímido, eu nem falo com as outras pessoas, eu sou melancólico, eu sou introspectivo, eu não consigo falar em público nem nada. Calma, jovem padawan, preste atenção que eu vou te falar. Para você aplicar o método Feynman, você não precisa necessariamente explicar para alguém. Você pode explicar para você mesmo e funciona. Ou você pode explicar para alguém imaginário, alguém da sua cabeça. Finge que tem alguém ali, finge que tem uma criança, finge que tem um amigo burro seu que tá ali que não aprende nada e você vai explicar para ele. Não precisa ser para alguma pessoa real, tá? Se você explicar na frente do espelho, teve alguém que falou aí no começo da live, se você explicar para você mesmo, vai funcionar do mesmo jeito, cara. Vai funcionar do mesmo jeito. Não precisa ser para alguém especificamente, entendeu? Então, massa. Como que você vai aplicar o método Feynman? Como que você vai fazer? Presta atenção agora que esse é o auge desta bagaça, desta live, tá? Presta atenção. Como que você vai aplicar esse bagulho? O princípio básico elementar aqui é você não enganar a si mesmo. E a pessoa mais fácil de se enganar é você mesmo, tudo bem? Então você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, que você tem que estar comprometido com o método para você fazer direito, tá? Como que você vai fazer então? Primeiro, você vai escolher um tema que você quer estudar. Eu vou usar um tema aqui, né, bem facinho, que seria o Teorema de Pitágoras, tá? Você não pode escolher temas muito longos, porque isso dificulta o seu aprendizado. Então você tem que escolher coisas pequenas. Então, por exemplo, eu não vou escolher a química orgânica inteira. Putz, grilo, química orgânica é gigantesco. Eu não vou escolher a citologia inteira. Eu vou escolher uma coisa menor. Eu não vou escolher a geometria inteira, eu vou escolher uma coisa menor. Então eu estou usando aqui o exemplo do Teorema de Pitágoras. Vamos supor que você quer aprender realmente o Teorema de Pitágoras. Beleza? Você quer aprender esse conteúdo. Como que você vai fazer? Você vai pegar um papel, pegou um papelzinho lá, pegou um papel, aí você vai escrever Teorema de Pitágoras lá em cima, beleza? Pega lá, você vai escrever um tópico para um título daquele, uma espécie de título daquele assunto que você quer aprender, tem que ser um tópico pequeno, tá? Então não é geometria toda, Teorema de Pitágoras, é uma coisa pequena dentro do universo da geometria, tá? Mas escreveu lá o tópico? Ótimo. Segunda coisa que você vai fazer, você vai explicar aquele conceito, aquele conteúdo em linguagem simples e acessível. Ah, eu vou explicar para quem? Você vai explicar se você tiver um pequeno, se você tiver um amigo burro, se você tiver qualquer pessoa, sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe. Se não tiver ninguém, você vai explicar para você mesmo. Mas é aqui que você não pode se enganar. Você tem que se explicar realmente. De preferência que você explique em voz alta, beleza? Que você explique em voz alta. Marcos, esse método serve para você aprender qualquer coisa, conteúdo de livro, de autoajuda, qualquer coisa que você quiser. Serve para tudo, beleza, Marcos? Aí, massa, depois que você explicar, e note, você não vai explicar de qualquer jeito, não. Você vai explicar em linguagem acessível, em linguagem fácil, em linguagem do cotidiano, tá? E de preferência você vai usar exemplos e tentar aplicar aqueles conceitos na prática, beleza? Então, por exemplo, eu estou usando o exemplo do Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse é o conceito, beleza? Só que, até matemática, serve para tudo, tá? O pessoal tá perguntando aí, serve para matemática, serve para tudo essa jossa, tá?
E sua mãe vai achar que você tá doida, mas não tem problema. É melhor sua mãe achar que você tá doido e você passar no vestibular do que ela achar que você não é doida e você não passar no vestibular, tá? Então assim, aí você vai lá e explica. O teorema de Pitágoras é isso. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas galera, isso é linguagem simples? Não é linguagem simples. Então tem que dar um jeito de explicar esse assunto de maneira um pouco mais simples, tá? Então eu vou explicar de maneira mais simples. O que é hipotenusa? É o lado maior de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Beleza? Tá vendo como uma coisa vai puxando a outra? E assim você vai explicando, como se você estivesse explicando para alguém. Se tivesse alguém, a pessoa não ia perguntar: professor, mas o que é hipotenusa? Cara, mas o que é cateto? Cara, mas o que é um triângulo retângulo? O que é um ângulo de 90 graus? E assim você vai se fazendo essas perguntas e vai explicando. Vai explicando para você mesmo. Olha, um ângulo de 90 graus é um ângulo que forma uma superfície perpendicular com não sei o que lá. Ah, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado maior do triângulo de 90 graus. Os catetos são os dois lados menores do triângulo retângulo. E assim você vai explicando de maneira bem simples para você mesmo ou para alguém aquele conteúdo. Tudo bem? Massa. E vai pensando, a minha dica é: finja que você está explicando para alguém muito burro, para alguém que não sabe de nada. Essa pessoa sempre iria te perguntar o porquê das coisas. Por que isso? Por que aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Uma pessoa que não sabe, ela vai o tempo todo ficar te perguntando isso. Isso vai ajudar a melhorar a sua compreensão, porque você começa a ir fundo naquela matéria. Você começa realmente a refletir e a tirar do seu cérebro, fazer um output muito grande. Tá? Número 3. Então já foram duas coisas, duas etapas. Escrever o tópico, explicar em linguagem acessível, em bom português, em português do cotidiano, tá? Terceiro, você vai identificar problemas na sua explicação e aquilo que você travou enquanto você dá para usar o Anki fazendo isso sim, tá? Mas infelizmente eu não vou ter tempo de falar sobre o Anki hoje. Eu queria muito falar sobre o Anki, mas não vai dar tempo. Enquanto você estiver explicando, você vai pensando, pô, eu travei nessa parte, eu travei aqui, né? Explicando para uma criança chata. Boa, isso. Então você tá lá explicando, você, caramba, eu travei aqui, não consegui explicar isso. Se você não conseguiu explicar é porque você não aprendeu. O que você vai fazer? Você vai voltar no seu conteúdo e vai estudar de novo, vai ler de novo, entendeu? Volta lá, lê de novo aquela bagaça porque você não aprendeu direito. Volta lá, leu, explica. Explicou, aí sim você pode considerar que você aprendeu bonitinho, tá bom? E por fim, 4, depois que você tiver terminado a sua explicação toda, e de preferência essa explicação por escrito funciona melhor, mentalmente funciona também, mas por escrito funciona melhor, tá? Número 4, finalmente, você vai desafiar a si mesmo a ao máximo simplificar ainda mais aquele conteúdo. Você vai tentar ao máximo simplificar aquele conteúdo para você, tá? Vou imaginar que estou explicando para mim mesmo, se for para uma pessoa burra. Pode ser, se a pessoa burra é você mesmo. Imagina lá explicando para você mesmo, tá? E aí no final você se desafia a simplificar ainda mais o conteúdo. Galera, para e pensa. Os melhores professores que vocês têm, quem são seus melhores professores? São aqueles que explicam o conteúdo da maneira mais simples, tá? E para pensar também, quem são as pessoas que mais dominam um determinado conteúdo que você conhece? Não são os professores? Mas por que eles são professores? Eles são professores porque eles dominam o conteúdo ou eles dominam o conteúdo porque são professores? A minha teoria é de que eles dominam muito o conteúdo porque são professores, tá? O fato de você externalizar e explicar o tempo todo um assunto faz com que você comece a dominar aquele assunto. Você não precisa ser um professor para isso. Se você explicar o assunto para você mesmo, usando o método Feynman, você vai desenvolver uma habilidade gigantesca naquela matéria. Gigantesca. Cara, é sensacional o efeito que isso daqui tem, tá? É sensacional o efeito que isso daqui tem. Eu estudo usando o método Feynman já tem muito tempo. E, cara, é impressionante o efeito, tá? Eu posso explicar em cima de um resumo, tipo explicando de acordo com a ordem do resumo? Pode sim, Giovana, pode fazer isso sim, isso é maravilhoso.
mas vai explicando, não deixa o resumo ser algo passivo, tudo bem? Torna o seu resumo algo ativo, trabalhe em cima dele, explica o seu resumo, beleza? Galera, infelizmente o nosso tempo vai acabar, o Instagram vai cortar a minha conexão aqui com a live daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, tá? E não vai dar para eu continuar. Eu falei só da primeira parte, eu falei só do Active Recall. A segunda parte dessa metodologia que eu estou explicando para você é chamada de Spaced Repetition, tá? É a repetição espaçada, só que não deu tempo de eu falar nessa live de hoje, acabou gastando mais tempo do que eu imaginava, beleza? Então o lance é o seguinte, eu vou ficar devendo a parte do Spaced Repetition, tá? E eu vou explicar isso para vocês outro dia, tudo bem? Obrigado por estarem presentes nessa live, foi a live mais top de todas, a gente bateu 145 pessoas ao vivo, achei incrível, tá? Gastei muito tempo, preparei essa live com muito carinho, vou postar aí daqui a pouquinho as referências, você pode ir atrás das informações para você checar se a promessa que eu fiz era verdadeira ou falsa, né? De que você vai aumentar os seus resultados em até 30%, beleza? Valeu pela participação de vocês aí, foi muito bacana. Indica aí o meu Instagram para os seus amigos, comenta aí, tá? Fala pro pessoal me seguir aí, porque eu tô o tempo todo postando esses conteúdos bacanas aí sobre estudos e eu tô me dedicando realmente muito a esse assunto. Agradeço a participação de vocês, vocês moram aqui no meu coração, tudo bem? É nóis na Fits Playboy no DVD, filhão. Boa prova no final da semana para quem foi fazer o vestibular da UNB, beleza? É nóis, qualquer dúvida manda um direct aí que eu respondo, ou pelo menos eu tento, tá bom? Valeu, galera, a gente se vê por aí.